E no clássico Sansão disputado no Morumbi, quem levou a melhor foi o time da Vila. Uma vitória por um placar magro, apenas 1-0, com gol de pênalti marcado por Alfredo Morelos. Um jogo que, do ponto de vista de qualidade e de técnica, deixou bastante a desejar dos dois lados, é bem verdade. Mas um resultado que, mais uma vez, confirma esse começo de ano muito bom da equipe santista. Um Santos em reconstrução, que tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, que já conquista a sua segunda vitória em clássicos em 2024, e do outro lado um São Paulo que também começou o ano muito bem, quebrando o tabu contra o Corinthians fora de casa, conquistando a Supercopa em cima do Palmeiras, mas que agora emenda a sua segunda derrota consecutiva, em mais um jogo que o time desempenha bastante abaixo daquilo que pode e se espera desse time do São Paulo. Então é claro que no vídeo de hoje a gente vai comentar e analisar sobre o Sansão. Então sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Felipe Salchuk. Aproveita para já deixar aquele gostei, se inscrever, compartilhar esse vídeo que me ajuda muito neste projeto que está apenas começando. Então agora, passado esse ritual de praxe, vamos lá falar sobre São Paulo e Santos. E esse clássico Sansão, ele chegava para ser disputado com uma certa antecipação. Claro, todo clássico, todo Sansão costuma ser um jogo interessante, que tem essa ansiedade pro confronto, mas especialmente porque tanto São Paulo quanto Santos começaram o ano muito bem até aqui. Um Santos que está em reconstrução, com a melhor campanha do Paulista, jogando bom futebol. O São Paulo que já teve quebra de tabu, conquista de Supercopa, enfim. Então, era um clássico que trazia essa antecipação e se esperava bastante desse jogo, mas que deixou bastante a desejar. Um jogo que foi, em sua maior parte do tempo, até feio de assistir. Um jogo cansativo, de poucas oportunidades, um jogo maçante, muito picotado, muitas faltas, a arbitragem também não contribuindo em absolutamente nada. Atitudes dos jogadores brasileiros, enfim, não é novidade para ninguém também. Muita reclamação, qualquer lance, qualquer faltinha partindo para cima da arbitragem. Então, de modo geral, não foi um grande espetáculo desse Santos que chegou para esse jogo mantendo um padrão, seguindo o que já vem sendo construído pelo time do Fábio Carille nessa temporada, do ponto de vista de escalação, de estilo de jogo. E o São Paulo um pouco diferente, apostando numa formação com dois atacantes, com Calleri e Juan lá na frente, ainda mais porque é um time recheado de lesões até aqui. Já perdeu o Lucas, perdeu o Wellington Rato. Na lateral direita já não tinha Rafinha, não tinha Igor Vinícius. E antes do jogo, o São Paulo ainda perdeu o Moreira, uma jovem promessa desse time do São Paulo, um jogador muito talentoso, mas que perdeu o ano passado inteiro por lesão. E agora neste comecinho de ano, por conta da ausência tanto do Igor Vinícius quanto do Rafinha, Moreira teve ali uma sequência de jogos já grande, pensando em alguém que ficou um ano inteiro parado. Ele já acabou machucando no aquecimento, antes mesmo do jogo começar. Então o São Paulo teve que improvisar o Bobadilla na lateral direita, um volante que chegou agora pro time do São Paulo e que teve que fazer essa da lateral direita, porque o São Paulo simplesmente não tinha nenhum no elenco disponível, com os três machucados. Tinha até a opção do Igor Felisberto, que é um jogador de 16 anos e que, enfim, não seria prudente colocar ele para estrear no profissional nessa situação. Então, fez o que dava para fazer, mas é claro que essa saída do Moreira já contribuiu para esse desempenho complicado do São Paulo, que vinha mexido, buscando uma formação diferente para esse jogo. E é claro que quando você perde o seu lateral direito, você tem que improvisar um jogador, as coisas já saem dos trilhos, dos planos do que o Carpini tinha para a partida. Mas como eu falei, um jogo feio, de poucas oportunidades, de um Santos que na maior parte do tempo foi melhor que o São Paulo. Não foi também um grande jogo dos visitantes, mas que fizeram o que era necessário para sair com a vitória. O Santos que foi mais paciente com a bola no pé, que buscava a saída por baixo, mesmo que em determinados momentos errando bastante a saída de bola. Isso inclusive foi algo que aconteceu bastante com os dois sistemas defensivos de meio campo, especialmente no primeiro tempo. Foram muitos erros de saída de bola, erro de passe, o que também contribuiu para esse jogo não muito agradável aos olhos na maior parte do tempo. Mas foi um Santos tranquilo,
paciente com a bola no pé, que buscou aproximações, conseguiu algumas infiltrações na área num chute do Guilherme no primeiro tempo, por exemplo, mas foi no segundo tempo que também voltou com o Santos um pouco melhor e foi assim que saiu o primeiro gol, no primeiro lance polêmico da partida, em que o Otero recebe a bola na grande área, ali pelo lado direito, o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, dá um carrinho imprudente, para dizer o mínimo, um lance, eu acho que ele é completamente aberto à discussão. No primeiro tempo, eu achei que o Wellington não pega nem a bola e nem o Otero em cheio a ponto para ser pênalti, mas tem um contato ali, então o que fosse marcado seria compreensível, independente de qual fosse a escolha do VAR e da Edna, que era a árbitra principal do confronto, e que acabou confirmando o pênalti depois da revisão do VAR, e em que foi assinalado, o gol foi marcado pelo Alfredo Morelos, seu primeiro gol com a camisa do Santos, e o São Paulo começou a melhorar um pouco após o gol do Peixe, que saiu na frente, com a entrada do Eric e do Ferreirinha, que são jogadores de mais velocidade, de intensidade, porque até então no jogo o São Paulo ele era 100% chutão e chuveirinho. Inclusive essa na verdade foi a tônica do São Paulo contra a Ponte Preta, foi basicamente também o que o time fez ao longo desse jogo inteiro no Clássico. Mas a entrada desses dois jogadores deu uma movimentação diferente para o São Paulo, que conseguiu explorar melhor a linha de fundo com jogadores de drible, de velocidade, e começou a criar um pouco mais de oportunidades, mas o Santos se defendia muito bem. Como eu falei, um jogo que o São Paulo abusou dos cruzamentos, foram 32 cruzamentos do São Paulo, apenas 9 certos, então muito chuveirinho, muito chutão da defesa para o ataque, buscando o Caleri ganhar no pivô, brigando com os zagueiros, assim, uma forma muito pouco eficiente de se jogar e que não combina com o estilo dos jogadores que o São Paulo tem no elenco. Então, já um segundo jogo que o São Paulo insiste muito nessa tática que claramente não deu certo, mas foi nos acréscimos que em um desses cruzamentos acabou dando certo, uma bola do Wellington que sobra para o Eric no segundo pau, que domina, faz o gol no que seria o gol de empate do São Paulo, já nos acréscimos do jogo, porém, o gol foi anulado porque a bola bateu na mão do jogador do São Paulo, um lance que a mão estava colada ao corpo do atacante, que não afeta diretamente a trajetória da bola e etc, não teve nenhuma grande vantagem com o toque de mão, mas a regra é de que se a bola pega na mão do atacante, a recomendação é de que anule a jogada. Então, aí vale se discutir a regra, que eu acho que é uma regra burra, que deveria ser revista, que causa muitos problemas, enfim. Mas o fato é que, se é a determinação, a decisão de anular o gol foi correta, e o São Paulo acabou perdendo o jogo, ainda teve no finalzinho um cabeceio do Juan, que na pequena área seria a chance de empatar, só que mais uma vez o jovem jogador de São Paulo acabou perdendo uma boa oportunidade e o São Paulo saiu derrotado no Morumbi. Nesse jogo em que teve o Santos um pouco melhor, um pouco mais adaptado às suas ideias, ao seu estilo de jogo e que foi mais eficiente, conseguindo fazer o gol de pênalti e conquistar mais uma vitória nesse Campeonato Paulista, a sua segunda vitória em clássicos em 2024. Então, apesar de não ter sido o maior e melhor sanção da história do futebol, é mais um resultado muito bom para esse time do Peixe, que está em plena ascensão, depois do catastrófico ano que foi 2023, o Santos agora sobre uma nova gestão, um elenco bastante modificado, com peças talentosas e muito interessantes. Enfim, eu já falei sobre o Santos antes aqui no canal e o quanto eu gosto desse trabalho que tem sido feito neste começo de gestão do presidente Marcelo Teixeira, que começa de fato a arrumar a casinha do Peixe para traçar o caminho para o grande objetivo, que é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, para a elite do futebol nacional, brigando por grandes títulos, que esta é, enfim, a essência do Santos, é de onde nunca deveria ter saído, mas que com o que foi 2023, agora tem que aos poucos, passo a passo, reconstruir e retomar a sua grandeza e o seu cenário de protagonismo no futebol brasileiro mesmo. Então eu gosto muito
desse time do Santos. Eu acho que tem peças muito interessantes. Nesse jogo, João Schmidt, mais uma vez, foi muito bem no meio-campo do Santos. A defesa, com Gil e Joaquim, eu achei que tiveram mais um jogo sólido, especialmente na bola aérea, que foi basicamente a única coisa que o São Paulo explorou ao longo de todo o jogo. Então, cortando muitos cruzamentos, bolas pelo alto, por baixo. Eu gostei bastante da atuação tanto do Gil quanto do Joaquim. Eu acho que é uma dupla de zaga bastante interessante que o Peixe tem. No ataque, mais um bom jogo do Guilherme, que teve algumas infiltrações para dentro da área. No primeiro tempo teve um bom chute cruzado que terminou numa boa defesa do Rafael. Então, eu gosto muito deste começo de temporada da equipe da Vila, que já garantiu a sua classificação para as quartas de final, que já não acontecia fazia um bom tempo. Já tem 19 pontos, ainda alguns jogos a serem disputados até o final da primeira fase. O Santos já tem uma campanha melhor do que foi nos últimos 3 anos, com alguma folga em que o time não se classificou para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Então, um começo de trabalho muito bom, um 2024 que começa muito bem para o Santos e que já conquista a sua segunda vitória em clássicos. Primeiro contra o Corinthians na Vila Belmiro na semana passada, também uma vitória por 1-0, e agora jogando contra o São Paulo, que tem um elenco forte, que começou o ano muito bem, o Morumbi cheio com mais de 45 mil pessoas, e mesmo assim o Santos foi a melhor equipe neste confronto, que mais paciente, mantendo bem as suas ideias e conseguindo executar de forma, mesmo que não perfeita, mesmo que não tenha sido um grande jogo, de grandes oportunidades. O Santos, para mim, foi superior nesse jogo e fez o suficiente para conseguir conquistar essa vitória e merecer esse resultado. Então, muito bom o começo do Santos, com mais uma vitória em um jogo importante no começo de temporada que promete. E, ao meu ver, eu acredito que o Santos não deve ter problemas para conseguir o seu grande objetivo, que é voltar para a elite do futebol brasileiro na próxima temporada. É claro que o ano é longo, tem muito jogo para ser disputado, muita coisa para acontecer, mas a expectativa é de que o Santos passe pela Série B o mais rápido, sem tantos sustos, e eu acredito que o Peixe estará de volta para a Série A na temporada que vem, pois tem feito um bom trabalho, não apenas dentro de campo, sob o comando do Fábio Carille, mas também fora dele, com esse começo de gestão do presidente Marcelo Teixeira. Já pelo lado do São Paulo, a coisa começa a preocupar um pouco o torcedor são paulino, né? Porque no fim de semana o time vinha de 6 jogos invictos para começar o ano, quebrando o tabu, conquistando a Supercopa, mas contra a Ponte Preta, em um jogo que, na minha visão, o time poderia ter ido com um time alternativo, porque o São Paulo já está sofrendo com muitas lesões, jogando num gramado muito ruim do Moisés Lucarelli, uma grama muito fofa, que prende, desgasta muito os jogadores, com uma sequência de jogos difíceis, como foi contra o Santos no Clássico, no fim de semana o jogo contra o Bragantino. Ao meu ver, o São Paulo poderia e deveria ter ido com um time mais alternativo para jogar contra a Ponte, um jogo que, mesmo indo com o time titular, forçando muitos jogadores, o Wellington Rato, inclusive, saiu machucado no decorrer do confronto contra a Ponte lá em Campinas. Já foi um jogo complicado em que o time abusou demais dos cruzamentos, do chutão, na bola longa para o Caleri se virar contra os zagueiros. O São Paulo criou muito pouco contra a Ponte, um jogo também que foi complicado de assistir, que já causou uma revolta, enfim, não necessariamente uma revolta, porque, enfim, foi a primeira derrota do ano, começo de temporada, começo de trabalho, é natural, terão jogos ruins, mas o desempenho do São Paulo contra a Ponte realmente foi muito ruim, e contra o Santos o torcedor viu essas mesmas ideias e tendências que não deram certo no fim de semana, voltaram a serem vistas com frequência nesse jogo e mais uma vez voltaram a não dar certo. Como eu falei, um São Paulo que abusou dos cruzamentos, foram 32 ao longo de toda a partida, com apenas 9 certos, nenhum resultando em gol, né? O São Paulo não fez nenhum gol nessa partida. Então, difícil, mais uma vez, muitos chutões da defesa para o ataque, um time que não trabalha pelo meio, que explora muito as laterais e os cruzamentos, mas sem Lucas, sem Wellington Rato, sem Rafinha e sem Vinícius na lateral direita, agora também sem o Moreira, que vinha sendo uma boa alternativa por ali. Então foi um jogo que deixou bastante a desejar, em que o torcedor são paulino, que
praticamente lotou o Morumbi. Nessa noite chuvosa que teve em São Paulo, saiu bastante insatisfeito do estádio do Morumbis. Perdão, tem que falar o nome certo do estádio. Mas são dois jogos preocupantes, que mostram uma tendência desse São Paulo do Thiago Carpini que começa a confundir agressividade e verticalidade com afobação, com falta de paciência e que, como eu falei, dificilmente procura uma aproximação, uma saída com calma da defesa para o ataque. É um time que busca ali, toca 2, 3 passes entre a defesa e o meio-campo e já busca um lançamento para o Caleri, ou nesse jogo para o Juan, ou quando tem à disposição para um Rato, para um Lucas, enfim, algo que o São Paulo não está sabendo medir. E aos poucos começa a incomodar o torcedor. O resultado todo mundo viu, um jogo ruim contra a Ponte, um jogo ruim contra o Santos, uma derrota num clássico em casa que tem um peso maior. Por mais que seja um começo de temporada, é complicado. São Paulo tem um Galopo que, mais uma vez, jogou muito mal e errou praticamente tudo que tentou. Luciano teve mais um jogo muito abaixo. Eu acho que o Juan também, um jogador que sofre bastante uma perseguição da torcida do São Paulo. É um garoto que eu acho que é útil, que pode contribuir, mas que mais uma vez teve a oportunidade no finalzinho do jogo. Errou um cabeceio que um centroavante não pode perder. Na pequena área ele conseguiu errar o gol do João Paulo, que seria o empate do jogo naquele momento. Acabou não se convertendo e o São Paulo veio a perder esse confronto. Então, São Paulo que tem jogadores em uma fase, um estilo de jogo que não está casando com as características do elenco nesse momento e que aos poucos começa a se tornar uma afobação, um excesso de cruzamentos, excessos de chutões e que dificilmente vão dar resultado. A longo prazo é difícil ver o São Paulo tendo sucesso jogando dessa forma. Então, o time do Carpini tem muito trabalho pela frente. O começo de ano foi bom, os resultados foram bons, mas agora o desempenho ele precisa evoluir e neste momento a forma que o São Paulo tem desempenhado tem deixado bastante a desejar para o seu torcedor. Mas agora eu quero ouvir vocês, torcedor santista, com certeza está muito feliz com esse começo de ano, com a vitória no Clássico fora de casa. Torcedor são paulino coçando um pouco a cabeça, frustrado com a derrota para o time da Vila, jogando em casa, no Morumbi cheio, já é a segunda derrota seguida. Então, quero ouvir os dois lados dessa história. Mais uma vez, foi um grande prazer tê-los aqui comigo, analisando e comentando, discutindo sobre o Clássico Sansão. Então, aproveito para lembrar que, por favor, deixem o like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, que me ajuda muito com este meu projeto. Então, mais uma vez, foi um enorme prazer tê-los aqui comigo e agora nos vemos em uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá!